Fala, rapaziada do Legado Azulina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes. O N Assis aqui com vocês. Rapaziada, bora comentar um pouco sobre essa saída do Cadu, né? Talvez a maior revelação do futebol paraense nos últimos 5, 6 anos. Está indo para o Botafogo de São Paulo. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. O quanto que isso é importante e bom para o Cadu e também bom para o Clube do Remo. Antes disso, meus amigos, esse vídeo aqui tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. Se você, meu amigo, ainda não foi na Santa Fé ainda, tá? O telefone tá na tela aí para você. Entre em contato com a Santa Fé para você adquirir aí o seu produto religioso, tá? Terços, imagens, escapulários, tudo isso você encontra na Santa Fé por um preço especial, tá? Esse vídeo, galera, também tem o patrocínio de Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Se você não foi na Bet Nacional, tá? Primeiro comentário fixado, tá o link lá para você se cadastrar na Bet Nacional e fazer as suas apostas na Bet dos brasileiros. Copa do Mundo de Clubes acontecendo, temos só Palmeiras e Botafogo no sábado, né? E se você quiser apostar nesse jogo, clica agora aqui, primeiro comentário fixado, tá? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Gente, bora começar falando sobre o time titular do Remo, né? Porque teremos algumas mudanças no time titular. O nosso treinador Antônio Oliveira está fazendo alguns testes no time para enfrentar o Atlético. E para o Clube do Remo é essencial que o Clube do Remo ganhe do Atlético. Se quiser continuar sonhando com acesso. Se quiser apenas pensar na permanência inicial, tem que somar pontos lá fora contra o time do Atlético. O Remo não pode, em hipótese alguma, se dar o luxo de perder esse jogo. Porque senão, não só vai ficar distante lá da parte de cima, como também vai ver a parte de baixo, o pelotão de baixo se aproximar, né? A gente viu, por exemplo, o Vila Nova. O Vila Nova ele é um exemplo disso. O Vila Nova estava lá em cima, né? Brigando contra os times ali da elite, ali, brigando pelo acesso. Perdeu 4, acho que foi 5 seguidas que o Vila perdeu. Já está na parte de baixo da tabela, é o 14º. E o Clube do Remo não está tão longe assim do G8, do Z4, né? Está a 7 pontos do Z4. Então uma vitória contra o Atlético, você estaciona o Atlético, deixa ele lá na zona de rebaixamento e você consegue se recuperar no campeonato. Isso é importante para o Remo, tá? Sobre as mudanças, né, que a gente estava falando aqui, teremos aí talvez o Marrone já no time titular. Provavelmente teremos um ataque com Marrone, Pedro Rocha e Viseu, né? Eu já dei minha opinião aqui sobre o Viseu. Não vou ficar repetindo a mesma coisa toda hora. Já dei minha opinião também sobre o Dodô. Mas poderemos ter esse ataque. E aí eu pergunto, e o Davó, né? O Davó que mostrou qualidade, mostrou vontade, mostrou muito mais técnica do que o Viseu. E está sendo deixado de lado inicialmente pelo nosso treinador, né? E eu não deixaria um cara como o Davó de lado para dar chance para Viseu, que já teve 323 chances e não mostrou futebol. Sobre o meio de campo, provavelmente teremos o Jaderson de volta no meio de campo, ao lado do Pedro Castro, o filho do Antônio Oliveira, e também teremos, né, o Pavani fazendo ali os 3 jogadores de meio de campo: Jaderson, Pedro Castro e Pavani. Eu sinceramente jogaria com o Pedro Castro de primeiro volante e adiantaria um pouquinho mais o Pavani ao lado do Jaderson para fazer ali aquela função de marcação e também do meio ali, pelo menos a tentativa de transição do meio de campo, né? E a defensiva vai ser provavelmente o Klaus ao lado do Reinaldo, com o lateral esquerdo o Sávio e o Marcelinho do lado direito. A princípio, tá? Se o Marcelinho não tiver condições, Pedro Costa na lateral direita. Bom, bora falar agora aqui, já que a gente falou de lateral direito, eu quero falar sobre o Cadu, né? Essa saída do Cadu pro Botafogo de São Paulo. Botafogo de São Paulo não, Botafogo do Rio, tá? Botafogo Carioca, o atual campeão da Libertadores. O Clube do Remo está terminando de acertar um contrato de empréstimo de 1 ano do Cadu com o Botafogo do Rio de Janeiro, tá? Isso significa o quê? Que o Cadu inicialmente será integrado à base do Botafogo
Ele vai atuar na base do time carioca. Com possibilidade, claro, vai depender isso exclusivamente do Cadu, dele subir para o time profissional e ganhar algumas oportunidades no time profissional. O Botafogo de hoje é totalmente diferente daquele Botafogo que a gente conheceu há 5 anos atrás, do tradicional Botafogo, né, que a gente acompanhou nesses anos, acompanhando o futebol. Isso não quer dizer que o Botafogo deixou de ser tradicional ou deixou de ser um time grande. O Botafogo sempre foi um time grande, né? Sempre foi um time com uma história muito legal no futebol, com ídolos, com jogadores interessantes, jogadores importantes e lendários, como o Mané Garrincha, por exemplo. Mas com o tempo o Botafogo ele foi se afundando em dívidas e problemas também internos, né? Ao ponto do time praticamente ter declarado falência. Jogou a Série B de 2021 com o clube do Remo, inclusive. Em 2022, quando subiu, foi comprado pelo John Textor, que até hoje lá está. Nesse período, de 2022 a 2024, o Botafogo ganhou um brasileiro e ganhou também a Copa Libertadores da América. Está no Mundial, nas oitavas de final, e vai enfrentar o Palmeiras no sábado, se não me engano é 1 da tarde, né? Se eu não estou enganado, esse confronto. E o Botafogo de hoje, né, o que é gerido hoje pelo John Textor, ele é praticamente uma empresa. O Cadu, ele já pulou a primeira fase. Qual era a primeira fase, Wayne? Ele jogar bem no Remo, se destacar e ser contratado por um time de potência financeira melhor que a do clube do Remo, que é o caso do Botafogo. Ele já pulou essa parte. Ele tá indo pro Botafogo ter essa oportunidade, talvez a oportunidade da vida do Cadu. Só depende do Cadu, do próprio Cadu, ele dá um passo importantíssimo na carreira. Por quê? Porque a ponte para a Europa, ele também já pode ter. Vamos aqui lembrar que o John Textor, ele é dono do Lyon, lá da França. E muitos jogadores do Botafogo fizeram essa ponte. Eu vou citar aqui 3 para vocês. Adrielson, Lucas Perry e o Thiago Almada. Foram jogadores que estavam no Botafogo, se destacaram, e o John Textor levou para o time dele europeu. Se o Cadu se destacar no Botafogo, provavelmente ele irá para o Lyon. Ou quem sabe ser vendido ali, como o Igor Jesus foi vendido para o Nottingham Forest, por exemplo. Então, tudo isso depende do Cadu. Ele vai ter a oportunidade da vida dele. A oportunidade está passando. E dificilmente ela passa 2 vezes, viu, Cadu? Então, abrace essa oportunidade. Mas, Wayne, você está falando tudo isso, para o Remo é ruim, né? A gente vai perder um lateral direito, promissor e tal. Não, gente, não é ruim para o Remo. Porque hoje o Remo tem 2 laterais. E o Cadu não estava sendo utilizado. O Cadu se destacando lá, jogando no... Só lembrando, tá? É por empréstimo o contrato dele. Ele jogando lá, o Botafogo vai comprar o Cadu do clube do Remo. Se eu não estou enganado, o passe do Cadu hoje no Remo é 2 milhões de euros. Se eu não estou enganado. Quase 10 milhões de reais. Imagina só, o John Textor, meu irmão, isso aí é dinheiro dele jogar fora, dele dar pra ninguém perturbar ele. 2 milhões de euros. Imagina só, o Cadu se destaca lá, o Textor paga esse valor pro Remo. E ainda o Remo fica com a possibilidade de ganhar um dinheiro numa futura venda do Cadu. E pro Cadu, talvez ele se destacando no Botafogo, ele pode também ter um caminho para a seleção brasileira. Porque essa posição de lateral direito, ela é muito carente no futebol. Ela é muito carente no futebol. E esse menino, o Cadu, falo isso, gente, acompanhando o futebol nos últimos anos, ele é muito promissor. Ele tem um potencial incrível. Ele é muito bom jogador, esse menino. Muito bom jogador. Sendo trabalhado da maneira correta, ele tem tudo para mostrar o seu futebol e o seu talento ali pro futebol nacional, tá? E talvez até internacional. Mais uma vez falando, o Remo tem só a ganhar com isso. O Remo tem só a ganhar. Ele empresta um de seus ativos, um jogador que pertence ao Remo, com a possibilidade de compra. Lembrando, esse empréstimo, ele é um empréstimo com opção de compra, tá? E aí o Botafogo, caso o Cadu bata as metas lá e agrade a comissão do Botafogo, o Botafogo vai pagar esse dinheiro à vista pro Remo. Vai pagar esse dinheiro à vista pro Remo. E isso abre margem para o clube do Remo negociar futuros talentos também com o Botafogo. Então, essa é a ponte mais fácil que talvez o Marcos Braz venha fazer no clube do Remo, né? Aqui ele vai ficar de olho nos talentos também, nos bons jogadores que nós temos aqui na nossa terrinha. E quem sabe, futuramente o clube do Remo não possa ganhar bem mais dinheiro com os seus jogadores da base, né?
Porque qual foi o último jogador da base que o Remo vendeu? Vocês lembram? Se eu não estou enganado, foi o Kelvin. Isso lá em 2018, se eu não estou enganado. Tá? Faz muito tempo, né? Faz muito tempo que o Remo não vende um jogador da base ali. Pode ser o Cadu. Vai depender muito também do próprio Cadu. Deixa aí nos comentários, quero muito saber a sua opinião sobre isso, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.